Hoje nós vamos desconstruir tudo aquilo que você aprendeu na física e nas aulas da autoescola quando começou a dirigir. Andar em linha reta, manter uma distância segura da calçada e também de quem vai à sua frente, não dar cavalo de pau e não sair acelerando queimando os pneus, isso foi tudo que a gente aprendeu, certo? Pois é, foi fazendo exatamente o oposto, colocando o carro de lado e passando colado nos muros, que João Barion se tornou o primeiro brasileiro a disputar o Mundial de Drift nos Estados Unidos e se tornar o nosso maior representante da categoria lá fora. Para conhecermos melhor o Drift e a sua carreira, o xerife Barion é o nosso convidado para o Credencial VIP do Máquinas na Pan. No Giro Rápido, Lívia Fernanda vai ligar a indústria automotiva na tomada para comentar o Salão de Xangai, o mercado global e os principais lançamentos do mês. E Carlos Aros vai trazer todo o seu expertise tecnológico para o programa para falar sobre chips e conectividade dos automóveis. E mais, nós vamos contar para você a história e evolução do Mustang, desde o modelo pioneiro dos Muscle Cars, lançado em 1964, até o lançamento do novo Mustang Mach-E. Marcelo Matos, nosso craque do mercado indústria automotiva, traz uma nova regulamentação do Detran e o engenheiro e consultor Henrique Pereira vai para a sala de aula para que você conheça melhor o funcionamento dos motores híbridos cada vez mais presentes na mobilidade urbana. Tudo isso e muito mais, você vai acompanhar agora nesses próximos 30 minutos comigo aqui no Máquinas na Pan. Lembrando que agora você pode acompanhar toda a nossa programação em vídeo pelo Jovem Pan News, Jovem Pan Esportes e pela Panflix. Então se ajeita bem aí no cockpit, aperte o cinto, porque o Máquinas na Pan dessa semana está só começando. Máquinas da Pan. E para darmos a largada no programa dessa semana, eu tenho um convidado mais que especial, um xerife que desafia até as leis da física, nem Einstein explica esse, que vem todo tempo de lado, João Barion, o xerife João Barion. Tudo bem, João? Alex, tudo bom? Tudo ótimo. É isso mesmo, né? O tempo inteiro de lado no drift. Como que é isso? Como que é essa adaptação? Você que veio de Fórmula, né? Teve uma carreira de Fórmula, já correu de Fórmula 3, de Fórmula Renault e agora só com o carro de lado, Barion. Alex, é um negócio muito louco, viu? Quando você sai do tradicional, que é andar com o carro reto, velocidade, e vem pro drift, que é você ter o controle do descontrole, é um mundo totalmente novo, mas eu falo, é um mundo muito divertido. E o cockpit de vocês, eu vi que também é muito diferente, né? Não é aquele padrão de cockpit nem de carro de estoque, que é turismo, e muito menos um Fórmula. Tem muitos comandos. Como controlar tudo aquilo? Olha, o nosso cockpit basicamente é um carro de rua. Muitas limitações que a gente tem, justamente para deixar parecido com um carro de rua, mas o que a gente tem adicional ali é o freio de mão hidráulico, que é onde a gente inicia o drift. A gente fala muito, né? Desde a época áurea da Fórmula 1 dos anos 70, que o carro ficava 70% na mão do piloto e 30% era a máquina. Hoje mudou. Hoje a máquina, ela tem um valor muito maior e aqueles 30% ali do Hamilton, do Vettel é que fazem a diferença. No drift não é isso, né? No drift é o tempo inteiro na mão do piloto, né? O drift eu vou falar que é 80% piloto e 20% máquina. Na realidade, nós temos várias regulamentações técnicas para não adicionar tecnologias que substituam o piloto. Então você não pode ter controle de tração, você não pode ter sensores de velocidade no câmbio, na roda, nada disso. Tem que ficar tudo 100% na mão do piloto mesmo. Marion, eu vejo muito, quando a gente vê vídeos dos Estados Unidos principalmente, que é muito utilizado o muscle car. Como que você escolheu o teu carro? Olha, o drift é legal porque você pode usar qualquer carro que seja de tração traseira. E no caso do Muscle Car, é uma paixão minha. Eu adoro carro antigo, eu vinha já montando esse carro, resolvi colocar ele para o drift. Então, na realidade, o drift, qualquer carro pode ser competitivo. Você pode pegar desde uma Ferrari até um Mustang igual o meu, 1965, e ser competitivo de igual para igual. Cara, você provavelmente já acompanhava o drift nos Estados Unidos. Quem te inspirou para começar a andar de lado? Olha, é difícil falar. Eu acho que tem muitas influências.
Mas a maior influência de todas, eu acho que foi o Ken Block, porque é a primeira pessoa que conseguiu levar o drift para o entretenimento, levar para o mundo inteiro. Quase todo mundo já assistiu algum vídeo do Ken Block fazendo drift, o gincana. Eu acho que ele foi uma grande inspiração para mim. E você está trazendo aqui para o Brasil não só esse aculturamento do drift, mas também um complexo grande, uma parceria aí com o Nelsinho Piquet. Conta pra gente isso. O nosso complexo é a Barbaros World. Na realidade, é um complexo que tem de tudo, não é só drift. Nós temos pistas de corrida tradicional, kart, pista de UTV, pista de motocross, pista de drone racing, batalha de robô. É um complexo para esportes em geral, não só esportes automotor, mas também esportes aí, mais modernos, tecnológicos, onde o intuito nosso lá vai ser criar conteúdo para o pessoal poder acompanhar e aprender diversos esportes diferentes. E a gente tem aqui um vídeo de Eduardo Bernasconi, da mesma maneira que o João Barion anda de lado nas pistas, o nosso maior representante de feiras de acessórios, tuning e que gosta de ver esses carros aí também andando de lado, é o Eduardo Bernasconi, da Full Power, que mandou uma pergunta para você. Vamos acompanhar. Fala, Barion, e galera da Jovem Pan, tudo bem com vocês? Pô, queria saber do Barion aí qual que é a diferença de pilotar num circuito com um Fórmula e num kartódromo, ou também num circuito com um carro de turismo andando de lado a muitos quilômetros por hora, com tração traseira, ou seja, qual que é a diferença do drift para uma tocada de circuito, Barion? Du Berlasconi, grande amigo meu. Du, eu acho que a maior diferença entre o drift e categorias de automobilismo como Fórmula ou mesmo Stock Car, outras categorias desse tipo, é a concentração que o piloto tem que ter. Numa categoria de Fórmula, de Stock Car, você tem corridas longas, onde você tem aqueles momentos relaxados. O drift não, você está o tempo inteiro no seu limite e a cada volta você não tem uma margem de erro, né? Imagina, nós fazemos às vezes o touch and go, que é você vir com o carro derrapando, raspar com a traseira no muro e sair, isso tudo a mais de 150 km por hora. Então a sua margem de erro é 1, 2, 3 centímetros e a sua concentração tem que ser extrema o tempo inteiro. Mais uma perguntinha para você, Barion. Quais são os seus planos aí, tanto com a Barbarius quanto Fórmula Drift nos Estados Unidos? E aqui no Brasil também, né? Você que encabeça aí o Ultimate Drift, qual vai ser o futuro do Ultimate Drift agora? Conta pra gente. O Ultimate Drift aqui no Brasil já começa agora dia 1º de maio, a primeira etapa. É um campeonato que vem crescendo cada vez mais, cada vez vai ser mais competitivo e eu tô aqui também para brigar pelo título. Lá nos Estados Unidos, nós temos uma dificuldade muito grande ainda esse início de ano por causa da pandemia. As competições lá já iniciam agora em maio, mas nós ainda temos muitas restrições de viagem. Então, na realidade, nós vamos esperar passar um pouco esse momento do Covid para a gente poder retomar para os Estados Unidos. Ainda não sabemos exatamente a data. E lá na Barbaros, nós vamos trabalhar muito e fazer muito conteúdo divertido para todo mundo poder acompanhar. Esse aculturamento todo que você está trazendo do drift para cá, ele vem daquela cultura pop até americana, que a gente já viu no filme Bullet. Como que você vê? A gente vai conseguir trazer essa cultura toda para o Brasil e a ideia do complexo é essa? Você passar mais um pouco da categoria para cá? É uma das ideias do complexo e eu acho que vai sim. Nós temos crescido bastante. As nossas lives aí hoje já com mais de 1 milhão de pessoas acessando por final de semana. Então, o drift ele tem crescido bastante no Brasil. Acho que uma das coisas o Brasil é carente de esportes. O Brasil, normalmente você fala do futebol e os outros esportes acabam sumindo. Então, a gente tem uma abertura de mercado para a gente poder crescer. E o drift é um esporte que é entretenimento, agradar homem, mulher, criança, adulto. Então, além da competição, você tem a diversão. Acho que essa é a grande diferença do drift para os demais esportes automotor. Para finalizar, Barion, qual é o maior desafio hoje da tua carreira? É competir lá fora, ou seja, crescer mais o teu ranqueamento ainda nos Estados Unidos ou trazer a categoria para o Brasil? Olha, eu acho que os dois são dois desafios muito grandes. No Brasil tem a Ultimate Drift, que nós estamos crescendo o drift aqui no Brasil. Ano passado nós já tivemos mais de 100 pilotos inscritos. Na realidade, nós tivemos que limitar a quantidade de pilotos devido à pandemia para não ter muita aglomeração. E lá nos Estados Unidos é um caminho bem longo. Os Estados Unidos, a grande dificuldade agora, principalmente com a pandemia, é que eu preciso treinar muito. Nos Estados Unidos, os competidores estão toda semana na pista
E hoje, com a pandemia e o crescimento do esporte aqui no Brasil, a maior dificuldade minha está sendo conciliar o tempo entre o Brasil e os Estados Unidos para poder treinar o máximo possível e crescer lá também. Valeu, Barion. Super obrigado por colocar o carro literalmente de lado aqui no Máquinas na Pan. Obrigado, Alex. Um prazer estar aqui com você. Alex Ruffo, que está dentro aí dos esportes automotor há muito tempo, né? Valeu, amigo. Obrigado. Depois de a gente colocar o carro de lado no Máquinas na Pan, a gente vai continuar agora girando, só que dessa vez com Lívia Fernanda, que está aqui no estúdio para falar do Giro Rápido. Lívia, super obrigado por estar agora presencialmente aqui ao meu lado no Máquinas na Pan. Obrigada a você, Alex, pela oportunidade. Nós temos muitas novidades, principalmente no campo da eletrificação dos automóveis. Vamos lá. Bom, vamos começar então pela Honda, que lançará no início do segundo semestre o novo Accord híbrido, o primeiro modelo da marca com tecnologia híbrida de 2 motores elétricos. O sedã de luxo é um dos 3 carros que a Honda planeja lançar no Brasil até 2023, dentro do seu plano de eletrificação para o mercado local. Como parte da estratégia global, a fabricante japonesa tem como objetivo que 2/3 das vendas globais da marca sejam de veículos eletrificados até 2030, com a visão de atingir a neutralidade de carbono até 2050. Nesta semana, a Organização Mundial dos Construtores de Veículos Automotores apresentou os números de 2020 do setor automotivo. Com o crescimento da indústria interrompido em 2019, devido à pandemia do coronavírus, os números do setor sofreram forte impacto, com redução de 16% no mercado global. A entidade, que reúne informações de fabricantes de 36 países, ressaltou a importância da indústria automotiva para a economia mundial, que registra a pior crise de todos os tempos. Concorrentes nas ruas, mas aliados na tecnologia, Kawasaki, Suzuki, Yamaha e Honda estabeleceram um acordo para padronização de baterias substituíveis em motocicletas elétricas. O consórcio entre as 4 maiores fabricantes de motos chega como opção de mobilidade mais ecológica e conveniente, com maior alcance de autonomia e redução no tempo de carga. Com o aumento da demanda mundial pela mobilidade elétrica, buscando a concretização de uma sociedade neutra em carbono, o consórcio irá trabalhar em conjunto com a Associação de Fabricantes Automotivos do Japão para disponibilizar o uso comum padronizado internacionalmente. Com foco na eletrificação, o Salão de Xangai teve início nesta semana com lançamentos que priorizam o mercado chinês. Separamos aqui para você as 5 principais novidades do maior auto show do planeta. Ainda em fase de estudos, a Audi apresentou o protótipo A6 e-tron Concept, que deve ser lançado no mercado somente no próximo ano. O modelo, que deve oferecer autonomia de 700 km, chega com um novo pacote de entretenimento a bordo, controlado por smartphone. A Toyota, que tem como objetivo lançar 70 veículos eletrificados até 2025, apresentou o BZ4X, desenvolvido em parceria com a Subaru, com previsão de ir para as ruas em meados de 2022. Com a mesma arquitetura veicular do Mustang Mach-E, a Ford teve como principal destaque no salão chinês o Ford Evos, com o nível 2 de automação, que permite a condução do veículo sem que o motorista precise estar com as mãos ao volante em tempo integral, e apresenta uma grande tela de mais de 1 metro que une o quadro de instrumentos e a central multimídia, ocupando quase toda a extensão do painel. Com previsão de lançamento para o final deste ano, o Mercedes-Benz EQB foi apresentado nas versões de 5 ou 7 lugares, ou ainda AMG,
como parte da ofensiva global da marca alemã na eletrificação de seus veículos. Para fechar essa nossa seleção com os top 5 do Salão de Xangai, o mais carismático de todos, o VW Fusca elétrico, batizado de Punk Cat. O estilo retrô é dominante das linhas do carro, que tem pintura em 2 cores e muita tecnologia embarcada de conectividade. É isso aí, bem mais dinâmico, objetivo e com as principais informações do segmento automotivo, o Giro Rápido desta semana fica por aqui. Valeu, Lívia, muito obrigado. O carro escolhido por João Barion para suas apresentações no universo do Drift foi o mesmo que a gente escolheu para mostrar hoje no Máquinas na Pan para você. O mais icônico dos muscle cars, o Mustang. A história dessas potentes máquinas de tração traseira teve início em 1964 com o lançamento do pioneiro dos muscle cars, equipado com motor V8 de 4,8 litros e 280 cavalos de potência. Mais tarde, Hollywood eternizava o Shelby GT 550, o Eleanor, nas telonas do cinema com o modelo de 1967 no filme 60 Seconds e em Bullitt com a versão fabricada em 68, pilotado por Steve McQueen. Em 1969, com a proposta de fazer uma ponte entre o Mustang GT e o Shelby, o Mustang Mach-1 foi lançado e, no mesmo ano da sua estreia, quebrou 295 recordes de velocidade. A versão mais nova que a gente vai mostrar hoje para você é o Mach-1 V8 5.0, que desembarca no Brasil em junho deste ano. Sem perder o DNA de força, o carro foi fabricado para os apaixonados por potência e performance e preserva as mesmas características dos modelos Bullitt e Shelby. O Mustang Mach-1 de 4ª geração é um carro desenvolvido para oferecer uma ótima experiência em pista. Equipado com motor Coyote V8 5.0 e transmissão automática de 10 velocidades, o Mach-1 conta com uma calibração exclusiva para entregar uma potência de 483 cavalos, que empurra essa máquina de 0 a 100 em 4,3 segundos para atingir a velocidade máxima de 250 km por hora, limitada eletronicamente. O Mach-1 tem também um novo conversor de torque, com trocas mais rápidas e componentes de alta performance, como a barra anti-torção, e também um sistema de indução de ar para um dos carros que é o mais desejado pelos colecionadores de muscle cars, o Mustang Bullitt. Hoje é um dia muito especial aqui no Máquinas na Pan. A gente começou o programa trazendo um campeão de drift, o xerife João Barion. E agora, o nosso campeão de tecnologia da Jovem Pan, Carlos Aros, para estar aqui com a gente no programa. Aros, super obrigado por estar com a gente aqui, abrilhantando Máquinas na Pan. Alex, eu que agradeço você pelo convite, quem está nos acompanhando, ainda mais para falar sobre essa intersecção entre a tecnologia e a indústria automotiva, né? E no momento, Aros, que você estava me explicando aqui em off, que a gente faz tanta coisa de conectividade, as empresas evoluem tanto para criar todo esse pacote tecnológico no cockpit de um carro e agora falta chip no mercado. É isso, a gente tem a noção, a dimensão de que, de alguma maneira, a indústria automotiva continua analógica como a gente sempre conheceu. Mas essa não é uma realidade, essa não é uma verdade já há pelo menos uns 15 ou 20 anos. A gente tem aí, timidamente, ao longo dos anos, a chegada de elementos eletrônicos nos carros, e aí, para que essa parte eletrônica se viabilize, é preciso que você tenha chips, que você tenha placas, você tem toda a leitura dos carros feita por computador. Hoje você chega numa oficina e, para fazer o diagnóstico, o cara conecta ali vários sensores no carro, faz uma leitura e te dá um diagnóstico, muitas vezes sem sujar a mão de graxa. Então, isso mostra esse avanço. E aí, evidentemente, Alex, quando existe um problema como esse que está acontecendo em escala global, que é o da falta, insuficiência de chips de processamento no mercado, não é? Placas para que se desenvolva a base de computadores, de tablets e de smartphones, isso evidentemente vai alcançar a indústria automotiva. E a gente viu na Europa algumas montadoras já sinalizando a desaceleração de produção
Por quê? Porque esses elementos eles são tão importantes quanto a parte de motorização do carro. Aros, e uma coisa que é mais importante ainda, porque a gente fala muito de entretenimento, de todo esse pacote de entretenimento e segurança, porque hoje os carros se conversam. Se ele não tiver o chip, eles param de se conversar e principalmente esses autônomos de nível 2 ou nível 3 vão passar a ter problema ou ter que ficar fora das ruas, né? A gente não precisa chegar nem nos autônomos, a gente pode olhar para os carros que a gente tem hoje no mercado. Sabe o comando multimídia que é feito pelo volante? Esse controle, ele está extremamente ligado a uma série de dispositivos eletrônicos, comandos digitais, inclusive, que estão ali dentro do software que faz o gerenciamento da aplicação que roda, independentemente do carro usar um sistema Android, usar um sistema Apple ou usar um sistema proprietário. Tem montadoras que têm o seu próprio sistema operacional no multimídia. Essa conexão, ela é viabilizada pelo quê? Por chips. São placas que estão ali dizendo que a hora que você aperta o botãozinho verde, você atende a ligação por meio do computador do carro, a hora que você quer aumentar o volume. Todas essas funções, elas replicam aquilo que a gente conhece isso aqui, no nosso celular, no nosso computador. Então, o carro, igualmente um computador, precisa desses componentes. Carros, celulares, todo mundo afetado, uma entrega menor e a regularização disso só em 2022. O efeito triste para o nosso bolso é que os produtos vão ficar mais caros. Claro, sabe que na indústria automotiva, principalmente nos tunados, a gente fala que um carro chipado é aquele que tem maior performance e potência. Então, super obrigado por dar essa chipada aqui no Máquinas na Pan. Tomara que seja um chip M1, esse que a Apple anunciou essa semana, que é muito bom. Valeu, amigo. Obrigado. Um abração. Os carros híbridos chegaram para ficar e o processo de eletrificação está cada vez mais avançado, com maior duração das baterias e, consequente, maior autonomia dos veículos. Mas você conhece o funcionamento do sistema híbrido? Então o nosso consultor e engenheiro Henrique Pereira está à frente de uma lousa, isso mesmo, bem no estilo sala de aula, para explicar para a gente todo esse processo de recuperação de energia e recarregamento das baterias do veículo híbrido. Henrique, hoje o mercado está literalmente ligado na tomada, com lançamentos cada vez mais frequentes de veículos híbridos, mas historicamente os híbridos não são novidade, não é mesmo? Pois é, Alex. Veículos híbridos não são nenhuma novidade no mundo. Mesmo porque os primeiros carros híbridos remontam do ano de 1895, desenhado por Ferdinand Porsche, o Porsche, e utilizava motores a combustão interna para carregar baterias, que tracionavam um motor elétrico. Em 1903, eles apresentaram um veículo com 4 motores elétricos, um em cada roda, alimentados por uma bateria que era carregado por um motor de combustão interna. Um verdadeiro 4x4 elétrico. Já em 1906, o americano Henry Piper projetou o que seria o primeiro veículo híbrido nos moldes do que utilizamos hoje em dia. Nessa época, as eficiências de motor de combustão e da bateria eram muito baixas. Não compensavam toda a transformação em energia para movimentar o carro. E também não tinham razões, como a preocupação com emissões ou mesmo o consumo de combustível. Nos últimos meses, e até nos últimos anos, nós temos visto novos lançamentos de veículos híbridos no Brasil e no mundo. Por aqui não chega a ser também uma novidade, pois no Brasil nós temos esse tipo de modelo desde o ano 2010, quando o lançamento da Mercedes S400 Hybrid. Em 2013, a Ford lançou o Fusion híbrido e a Toyota trouxe o Toyota Prius, conhecido mundialmente, para o Brasil. Mas esse tipo de veículo deve ser mais e mais comum no nosso mercado, porque ele tende a ser uma transição dos veículos tradicionais movidos a combustíveis como gasolina e etanol para os veículos elétricos no futuro. E o que são veículos híbridos? Por definição, é um automóvel que tem mais de uma fonte de propulsão, combinando geralmente motores de combustão interna com motores elétricos. Hoje, um veículo híbrido, em comparação com um veículo comum, apresenta reduções significativas de emissões e consumo de combustível, em linha com as leis de emissões e com o desejo do consumidor. Existem diferenças entre veículos híbridos, e essas diferenças são de propriedade das montadoras, mas basicamente é o posicionamento dos componentes dentro do carro, motor de combustão, motor elétrico e eixo de tração, e como esses componentes interagem entre si.
Em geral, veículos híbridos têm dois motores, um a combustão interna e outro elétrico. Nos desenhos mais comuns, eles estão unidos entre si e ligados ao eixo de tração do veículo. Quando o motor a combustão está funcionando, ele transforma o motor elétrico num gerador que carrega as baterias do carro. Já quando funcionando no modo elétrico, o motor a combustão é desacoplado. Em situações onde você requer mais força, mais potência, mais torque, uma subida de serra, você vai estar utilizando o motor de combustão e recarregando as baterias eletricamente. Já no ande e para, um trânsito mais leve, um dirigir mais suave, você vai estar andando no modo elétrico. O motor elétrico é quem vai estar tracionando o veículo. Um controlador no centro do carro decide qual dos dois modos é o mais eficiente para aquela condição de dirigir. Todo carro híbrido tem também um tanque de combustível, pois ele alimenta o motor de combustão elétrica. Existem ainda os motores híbridos plug-in. E o que isso significa? Esses motores têm uma adaptação onde você pode ligar o carro numa tomada da sua casa, por exemplo, do seu trabalho, e ajudar a carregar as baterias quando o carro está estacionado, durante a noite, por exemplo. Outro ponto muito interessante nos carros híbridos é o que chamamos de regeneração de energia. Ou seja, quando você está freando, descendo uma rampa, uma ladeira, as rodas giram, viram o motor elétrico, que é transformado em gerador nesse momento, carregando as baterias. Então o próprio movimento livre do carro regenera energia para as baterias, para ser usada mais à frente no modo elétrico. Espero ter dado a vocês uma explicação razoável do que são carros híbridos e as diferenças entre os principais sistemas. Até o próximo programa. Um grande abraço. Agora que você já está um craque em carros híbridos, nós vamos mudar o norte da nossa bússola para o expert em mercado e indústria automotiva Marcelo Matos, que dessa vez não vai comentar nada sobre as linhas de produção de veículos, mas sim sobre as novas regras do Detran para que você continue andando na linha. Vamos ouvi-lo. O Código de Trânsito Brasileiro recebeu 50 mudanças, que entraram em vigor neste mês de abril. Desde o farol, que não precisa mais ficar ligado em rodovias durante o dia, agora apenas em túneis, chuva ou neblina. Crianças devem estar em cadeirinha no banco traseiro, os pequenos com idade inferior a 10 anos ou aqueles com menos de 1,45 m de altura. O prazo para indicar o condutor infrator das multas sobe de 15 para 30 dias. E pontos polêmicos. Em trânsito e transporte criticam as alterações. O prazo de renovação da carteira, o exame médico a cada 10 anos, mas sobretudo 40 pontos para que o motorista possa perder a sua habilitação. A presidente da Comissão de Trânsito da Associação Nacional de Transportes Públicos, Dulce Lutfala, condena a elevação dos pontos para a suspensão da CNH. Dizer que nós vamos colocar 40 pontos porque são multas médias e leves, esse conceito está totalmente equivocado. 40 pontos é muita coisa para uma suspensão. Os motoristas profissionais tiveram um limite elevado de 20 para 40 pontos, sem considerar as infrações cometidas em 12 meses. Para as demais categorias, os 40 pontos baixam. Se houver uma multa gravíssima, 7 pontos. No prazo de um ano, o limite cai para 30. E acima de 2 infrações gravíssimas, o limite volta aos 20 pontos. A validade da CNH sobe de 5 para 10 anos para motoristas com até 50 anos e condutores entre 50 e 70 anos devem renovar a carteira a cada 5 anos. Já os motoristas com mais de 70 anos a cada 3 anos. A advogada Andréa Conde reforça que o médico pode baixar o período do exame, mas considera 10 anos um tempo elevado demais. Uma pessoa que tem alguma doença progressiva, se ela ficar 10 anos sem ser avaliada, né, não importa, ela pode estar dentro até os 49 anos, muita gente sofre de doença progressiva. Então, se ela ficar 10 anos sem avaliação, pode sim ser um risco, né? As infrações podem ser convertidas em advertência automaticamente apenas em casos de infração leve ou média, e o motorista não pode ter outra multa no último ano. O desconto para o pagamento da infração sobe para 40%, desde que não haja recurso. O ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, rebate as críticas,
ao defender menos burocracia e foco nos maus condutores. A gente simplifica para um lado, endurece por outro. A gente privilegia, quando a gente faz isso, o bom condutor e a gente penaliza mais o mau condutor. A gente tenta eliminar aqueles comportamentos, aquelas condutas que realmente acabam representando um risco maior para todos os condutores. Os novos prazos da CNH valem a partir do dia 12 de abril, ou seja, as carteiras em vigência seguem a validade indicada no documento. Os condutores profissionais CDE deverão comprovar resultado negativo em exame toxicológico para a renovação da CNH. Caso contrário, se enquadram em infração gravíssima. Em relação a bicicletas, a parada em ciclovia e ciclofaixas passa a ser classificada como infração grave e o motorista que não reduzir a velocidade ao ultrapassar um ciclista receberá uma multa gravíssima. Sobre as motos, há o aumento da idade mínima permitida para uso, de 7 para 10 anos. O Brasil registra em média 40 mil mortes por ano no trânsito. É isso aí. Espero que você tenha curtido Máquinas na Pan dessa semana, que fica por aqui. Mas vale lembrar que agora você pode acompanhar toda a nossa programação em vídeo no canal Jovem Pan News, Jovem Pan Esportes e também na Panflix. Super obrigado pela sua audiência e até a próxima. Valeu! Máquinas da Pan.